Senhoras e senhores, bom dia. Sob as bênçãos e a proteção de Deus, eu declaro aberta esta presente sessão, que é uma audiência pública para debatermos a LGBTfobia, de autoria da vereadora Poliana Rocha. Foi incorporada a essa audiência iniciativa de proposição do vereador Venâncio Cardoso, em homenagear, através de sessão solene, o Dia Municipal de Combate à LGBTfobia. Convido para compor a mesa a Gabriela Oliveira Rodrigues, que é secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, SMPM. A Maria Laura dos Reis, que é presidente do Grupo Piauiense de Transsexuais e Travestis, GPTrans. Seja bem-vinda. Marinalva de Santana Ribeiro, que é coordenadora do Grupo Matizes. A Érica Ruth de Mello, que é coordenadora da diversidade da Coordenadoria Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres. Sentar à esquerda para o meu lado, direita na A Conceição de Maria Souza e Silva, que é diretora de Direitos Humanos da SASC e da SUDH, né? SUD. O Djalma Moreira, que é ouvidor geral externo da Ouvidoria Externa de Defensoria Pública do Estado do Piauí. O Eduardo de Lacerda Aguiar, que ele é presidente do Comitê Municipal de Enfrentamento à LGBTfobia da SENCASP. E a Josefa Petit, que é vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB Piauí. E também gostaria de saudar os demais presentes. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. A Ana Maria da Silva Oliveira, que é representante da Diretoria de Atenção Básica da Fundação Municipal de Saúde. Ela está representando aqui o Antônio Gilberto Albuquerque, que é o presidente da FMS. Gostaria de saudar também a Amanda Cárdia Alves de Oliveira, que ela é chefe da Divisão de Educação Inclusiva da SEMEC. A Antônia Natália Rocha, que é assessora jurídica do Centro de Referência da Mulher Esperança Garcia, que fica vinculada à Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. Ao Marcos Paulo Magalhães de Figueiredo, que é assessor de monitoramento da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. A Aldaci Regina, que é presidente do Instituto da Mulher Negra do Piauí. A Fabiana Almeida, que é conselheira, vice-presidente do CRES Piauí, que é o Conselho Regional de Serviço Social. Ao Raimundo Nonato Carvalho Poti, que é representante estadual da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV. Seja bem-vindo. A Flávia Oliveira de Carvalho, que é assessora de imprensa do Grupo Matizes. A Jaiana Lorena, representante da Diretoria de Assistência Especializada da Fundação Municipal de Saúde. E ao Conselho Regional de Psicologia, que está justificado. É uma justificativa. O Conselho Regional de Psicologia justifica a ausência devido a compromissos previamente agendados para esta mesma data. Após o início dessa sessão solene, eu gostaria de saudar aos demais que chegaram aqui ao nosso plenário. Sejam bem-vindos. União Brasileira de Estudantes, secundária.
pegou o deles, não. Sejam bem-vindos, representantes da UBS, né? Eu gostaria de fazer agora a leitura do nosso requerimento, que é de proposição minha e do vereador Venâncio Cardoso. Venâncio Isabel. A vereadora Pauliana Rocha, PV, com assento nesta Casa Legislativa, requer a Vossa Excelência que, depois de ouvido o plenário, seja aprovada a realização de audiência pública para debater sobre o combate à homofobia. O evento será realizado em alusão ao Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, que é celebrado no dia 17 de maio e é marcado por atividades em vários países, com movimentos para esclarecer sobre a diversidade sexual e formas de combater a discriminação, a violência e os crimes contra essa população. Portanto, essa audiência pública tem como objetivo a ampliação, a conscientização e o combate ao preconceito contra a comunidade LGBTQIA+, entre os teresinenses. A violência contra os grupos vulneráveis de nossa sociedade, em especial a população LGBTQIA+, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, que e intersexo, nos impõe o dever de refletir, debater, conscientizar e reivindicar meios eficazes de prevenir e proteger as vítimas da LGBTfobia. Gostaria que o vereador Venâncio aqui assumisse a presidência para que eu possa fazer a minha fala. Vamos fazer as falas, sendo breve, um tempo de 3 minutos, né, Jardel? 3 minutos para cada, tá? Bom dia. Vamos ouvir nossa colega vereadora Pauliana Rocha. Bom dia. Dizer para vocês que é com uma grata satisfação que eu presido essa audiência pública que visa debater meios de combater a LGBTfobia, né? Que este é um tema que sempre se faz presente dentro das nossas demandas. Nós sabemos, a maioria de vocês, que o Brasil ele está entre os países que mais mata a população LGBTQIA+. E que, no ano passado, foram registradas uma morte a cada 29 horas no nosso país. Isso sem levar em conta os casos que não foram notificados. A escalada da violência contra essa parcela da população é impressionante. E, segundo os dados do IBGE, a média de crimes por dia em 2019 foi de 4, considerando casos de lesão corporal, de homicídio, de estupros motivados pela intolerância. Apesar de ser crime, a violência contra a população LGBTQIA+, não diminui. Nosso país carrega a triste posição do país que mais mata transexuais no mundo. Inclusive, em 2021, o Brasil registrou 140 assassinatos de pessoas trans, 300 pessoas do grupo LGBTQIA+, tiveram morte violenta, e a subnotificação destes crimes tem causado preocupação naqueles que, da área principalmente dos direitos humanos. Eu quero dizer que nós estamos sempre ao lado deste grupo, deste grupo que constantemente é agredido, é ofendido, é vítima de piada, é vítima de assédio, além de sofrerem violência e de, infelizmente, serem até mortos. Dentro da minha família, eu tenho uma irmã que é trans, acredito que muitas de vocês podem até conhecer, a Chayenne, e eu acompanho de perto o quanto a discriminação, a falta de respeito, a intolerância,
o quanto ela é vítima de piadas por querer apenas ter o direito de ser o que ela deseja. Então, para a gente, é muito difícil ver o que ela passa, né? Eu quero dizer que nós não toleramos aqui, eu, o vereador Venâncio, os vereadores que sempre se propõem a estar tratando desse tema aqui nesta casa, nós não toleramos esse tipo, de coisas que vem acontecendo com essa comunidade. Aqui na Câmara, a gente tem sempre trazido, jogado luz, né, a este tema, que é intolerável, né, que atos de ofensas contra estes grupos continuem a ocorrer aqui, principalmente dentro da nossa cidade. Por isso, nós continuaremos atuando, defendendo estas causas que são tão relevantes para a nossa cidade. Em junho de 2021, eu destinei emendas, né, lá para Sencasp, através do Conselho Municipal de Direitos da População LGBTI, pensando principalmente em estar ofertando para estes grupos uma série de oportunidades, né? Além disso, também nós temos aqui nesta casa 2 projetos de lei que amparam e que protegem a população LGBTQIA+, né? Que precisa também de assistência e de emprego. Agora, em novembro de 2021, um dos nossos PLs também foi sancionado, que é o PL 5.668, que visa combater a discriminação e o preconceito institucional contra a população, porque essa lei ela defende, né, o tratamento igualitário a essa população, além de garantir que travestis e transexuais tenham o direito de serem tratados também pelo seu nome social e terem acesso a esses serviços de saúde com qualidade e resolução de suas demandas. Recentemente, agora no mês de abril, tivemos o PL que dispõe sobre as penalidades administrativas aplicáveis em atos ofensivos contra as mulheres, contra o racismo, a LGBTfobia, que foram também aprovados já em segunda votação aqui nesta casa. Dizer que esta vereadora estará sempre atenta a esta população. Inclusive, antes de ontem, vereador Venâncio e demais convidados, eu fui questionada aqui nesta casa por qual motivo, vereadora, que você tem trazido tanto este tema para as suas pautas. E eu respondi categoricamente que no Estado democrático e de direito não há espaço nenhum para a exclusão deste público. E que os meus projetos, eles não visam trazer privilégios, eles apenas lutam por igualdade, por respeito, por tudo que os direitos que essas pessoas têm em direito. E eu penso que enquanto houver questionamentos como esses, eu espero que tenha uma poliana para gritar um viva contra essas pessoas, né, que não têm um pingo de noção de fazer essa pergunta e dizer que o preconceito não está com nada e que a diversidade de direitos deve sim permanecer. Então, isso será uma luta. Contem sempre comigo, estou aqui para escutar. O meu gabinete ele está de portas abertas para todos os representantes que quiserem trazer as suas ideias, que quiserem levar, né, o que mais vocês vivenciam, que através do meu mandato, vocês, sim, terão sempre voz. Muito obrigada. Convidamos a vereadora Paulina Rocha para assumir a presidência da audiência pública.
Gostaria de convidar o vereador Venâncio para fazer uso da palavra por até 3 minutos. Bom dia. Bom dia. Eu acho que tá saindo minha voz, tá? Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Quero cumprimentar a nossa colega vereadora Paulina Rocha. Cumprimentar também o vereador Venâncio Cardoso, que sou eu mesmo. Gabriela Oliveira, Marinalva, Maria Laura, senhora Érica, senhora Conceição, senhor Dijan Moreira, senhor Eduardo, senhora Josefa, que fazem parte da nossa mesa. Cumprimentar todo mundo que está aqui hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Cumprimentar também quem nos acompanha pelo YouTube. O interessante desse momento aqui é que tudo fica gravado. Então, tem gente assistindo ao vivo agora e também vai servir depois para vocês nos cobrarem, né? Quero agradecer também aqui todos que fazem parte aqui da Câmara de Vereadores, a imprensa em geral. Pois bem, é um prazer estar aqui hoje, mais uma vez, tratando de um tema que é recorrente no nosso mandato. Eu sempre gosto de começar explicando um pouco o que a gente está fazendo aqui hoje. A audiência pública é um instituto previsto na nossa lei orgânica, no regimento, no qual a Câmara convida autoridades, poder público estadual, municipal, sociedade civil organizada para debater um determinado tema e que a audiência pública ela gera encaminhamentos. O que a Câmara, de fato, se compromete a fazer após ouvir as pessoas que entendem do assunto. E uma audiência pública ela é importante, tão importante que ela tem que ser votada e aprovada na Câmara. Tem que ser votada e aprovada e tem que ser subscrita por 1/3 dos vereadores. Então, o que a vereadora Paulina Rocha está fazendo hoje aqui, juntamente comigo, é algo que prevê um forte engajamento, uma forte união dos vereadores para que ocorra. E essa audiência pública ela é interessante porque ela vem se somando a uma sessão solene, que é comemorando o dia do combate à violência, combate à agressão, o dia de defesa, de fato, das pautas LGBT. Então, que é um momento mais do que importante. Eu estou aqui no meu segundo mandato já, e quem não sabe, eu sou filho da Flora Isabel, que era deputada até pouco tempo. Eu nasci e me criei ouvindo essa pauta LGBT na minha casa. A importância que se tem de defender as pessoas que sofrem por conta disso, algum tipo de preconceito, e entender e passar para frente que você pode até não concordar com alguma coisa de alguma pessoa, mas você é obrigado a respeitar. Você é obrigado a respeitar. Eu estava conversando ali ainda há pouco com a vereadora Poliana, que o Dejan, a gente se conheceu pequeno. Acho que o Dejan deve ter uns 42, 43, né? Eu tenho 49 já, 39. Eu tenho 36 e o Dejan começou essa vida dele de sucesso aí. O Dejan hoje é da Defensoria Pública, não é, Dejan? Já foi da Saúde, já foi conselheiro tutelar, mas começou lá no gabinete da deputada Flora, como mirim. Então, ele, como eu, a gente também cresceu ouvindo da importância que se tem, de fato, de defender as pautas. Também aqui quero constar a ausência da Josiane, né, Laura, nossa amiga, que infelizmente não está aqui presente, também aqui do Puti, de todo mundo que defende essa bandeira ao longo das suas lutas. E dizer que também que no primeiro mandato que eu tive aqui, eu fui autor de uma lei que eu acho que contribui muito nesse debate hoje, que é a obrigatoriedade do nome social pelo município. Essa lei estadual era uma lei da então deputada Flora, eu consegui aprovar enquanto vereador de Teresina, isso aqui também no âmbito municipal. Vocês com certeza sabem o quanto que é difícil você debater, você organizar projetos de leis numa cidade que ainda é conservadora. Mas vocês têm aqui na Câmara alguns vereadores que, de fato, defendem a causa, defendem a bandeira, e dentre eles tem aqui o vereador Venâncio e a vereadora Poliana, que, de fato, tem se mostrado uma grande defensora. Então, o que eu desejo é que a gente tenha uma audiência pública bem resolutiva, que a gente faça os encaminhamentos devidos, e o que é importante, que vocês que entendem, que estudam, que vivem o movimento, possam trazer para nós proposições, sugestões, do que se faz lá em Curitiba, o que se faz lá em Belo Horizonte, o que se faz no Rio de Janeiro, em Fortaleza, em São Luís, o que se faz lá em São Paulo, o que aqui não está sendo feito ainda.
Não é, Pauliana? O que a gente pode fazer, quais são as lutas que a gente pode cabeçar, quais são as bandeiras que a gente tem que defender aqui nesta casa. A Câmara de Vereadores é a casa do povo, nós somos 29 vereadores, cada um tem uma linha de atuação, mas essa pauta LGBT, tanto também, vou colocar aqui também a das matrizes africanas, essas pautas que a gente fala das minorias, é uma pauta que vocês têm aqui um acesso irrestrito ao nosso mandato, junto da Poliana e também de outros vereadores. Então, desejo aqui que a gente tenha uma audiência pública resolutiva e que a gente possa sair daqui com sugestões de encaminhamentos que a gente possa cobrar, ou através de proposições aqui dentro da casa, ou também através do Executivo Municipal e Estadual. Tá legal? Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar o Pedro Vitor, ele é vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Seja bem-vindo, Pedro Vitor. Há tempo que solicito a fala da Maria Laura dos Reis, que é presidente do Grupo Piauiense de Transsexuais e Travestis, o GP Trans. Então, bom dia a todos, todas e todes. Queria primeiro agradecer esta audiência, né, à vereadora Poliana Rocha, que sempre está preocupada com essas pautas, né, de cidadania da população LGBTIQIAP+. Também o nosso vereador Venâncio, que desde que começou, né, a sua vida aqui parlamentar na Câmara, sempre também teve seu gabinete aberto para nossas pautas, assim como ele já apontou aqui, advindo, né, de uma herança familiar, né, na política, que a mãe dele já sempre ensinou ele a respeitar as pessoas com as suas diferenças e diversidades. Então, ele sempre deixou o seu gabinete aberto para nós. Então, eu queria agradecer, né, tanto o vereador Venâncio, quanto a nossa vereadora Poliana, por essa sensibilidade, né? Dizer que sempre foi um desafio para nós muito grande fazermos audiência pública aqui nessa casa, né? Lá na Assembleia a gente sempre teve muita receptividade, né? Inclusive dos próprios parlamentares, deputados se faziam presente. Mas na Câmara a gente sempre teve esse desafio, né, de a gente sentir essa sensibilidade desses vereadores e vereadoras com as nossas pautas, né? Então, tal que vocês estão visualizando isso hoje, que além dos dois, né, propositores da audiência, não tem mais nenhum parlamentar na Câmara, né? E isso a gente entende também simbolicamente como um ato de LGBTfobia, né? Dizer que essas pautas não interessam, né? Essas pautas podem ficar para depois, né? Para quando tiver mais LGBT que é mais assassinados, né? Mais LGBT que é mais nas ruas, né? Em situação de drogadição, situação de rua, de vulnerabilidade social, como a gente encontra todos os dias. Agora mesmo eu estava falando aqui com a advogada, né, do Centro de Referência da Mulher sobre essa situação, né, que elas estão acompanhando agora uma companheira trans, né, que foi expulsa de casa pelo irmão, e ela se encontra, né, à procura de um tratamento, né, de álcool e drogas, porque ela está nessa situação, e isso acabou fazendo com que ela fosse, né, expulsa de casa. E quando a gente procura, né, essas políticas públicas, elas têm que estar ali para nos atender, né? Então, minha fala nesse sentido de deixar esse apelo aqui, né, para o município, para a gente somar com o Estado também, porque nós estamos lá na política de Estado, o Centro de Referência está acompanhando também esse caso, e eu queria aqui deixar, né, esse apelo para a gente se mobilizar, né, pedir o apoio daqui da Câmara, não só dos dois vereadores que são sensíveis às causas, mas aos demais, né, que saiam da sua zona de conforto, que venham realmente enfrentar, né, os problemas de violência em todos os motes que eles são colocados para vocês. Era isso, bom dia. Gostaria de convidar a senhora Marinalva de Santana Ribeiro, coordenadora do Grupo Matizes, para fazer o uso da palavra, por até 3 minutos. Então, bom dia a
todas as pessoas que estão aqui. Saudar a vereadora Poliana Rocha, o vereador Venâncio Cardoso, e também me somar à insatisfação e à indignação que a Laura já manifestou, pela presença somente de 2 parlamentares numa casa que tem 29 vereadores, e que ignoram uma população que é composta por mais de 85 mil pessoas que vivem aqui em Teresina. Talvez seja um indicativo bem importante de que esta casa não está muito em sintonia, com as aspirações da sociedade. São 83 mil teresienses que são ignorados, que, de forma simbólica, os vereadores e vereadoras que a gente sabe que há uma agenda, uma agenda concorrida para eles e elas, mas a gente acredita também que o compromisso com uma bandeira, ele é determinante para as prioridades. Esta casa, vereadora Poliana Rocha, já foi denunciada. Nós, do Matiz, em 2005, sugerimos ao então vereador Jacinto Teles, que fizesse uma audiência pública também no mês de maio. À época, o vereador Ferreira presidia a casa, ainda funcionava no prédio do centro, e, naquela época, também só o vereador Jacinto Teles e o vereador João Cláudio estavam presentes na audiência pública na época. E nós, para chamar a atenção, era um grito, a gente sabia que, do ponto de vista legal, não ia muito à frente, mas a repercussão foi grande, porque nós temos uma lei, o artigo 9º da Lei Orgânica do Município, ele proíbe qualquer discriminação. Foi uma das leis orgânicas pioneiras no Brasil a incluir a proibição de discriminação por orientação sexual, porque, na época que foi feito, ainda não se usava muito a questão da identidade de gênero. E nós, invocando o artigo 5º, aliás, artigo 9º da Lei Orgânica, combinado com uma lei de autoria da também vereadora, na época, Flora Isabel, que proíbe discriminação contra LGBTs, nós denunciamos a Câmara Municipal de Teresina por LGBTfobia. Então, isso aí causou A imprensa toda deu notícia que os vereadores são denunciados, e aí nós fomos chamados pelo vereador Ferreira, que repetiu, aí fez uma sessão solene para tentar acalmar os ânimos. Então, fez esse registro. Eu vou, tentar me ater um pouquinho ao que o vereador Venâncio, que eu acho que é uma das angústias também minha, porque a gente vai para essas audiências públicas, além de ser esvaziado, não é muito prestigiado pelos os parlamentares, não é só aqui, nós vamos ter uma na terça-feira na Assembleia Legislativa, eu espero que lá tenha mais parlamentares presentes. E aí a gente, às vezes, fica aqui, uma manhã que poderia ser proveitosa e não encaminha. Então, eu vou tentar já exatamente isso dentro, reiterar, nós apresentamos essa proposta para a vereadora Poliana Rocha. Eu acho que uma das formas de enfrentar a LGBTfobia, e que Teresina ainda não tem regramento nesse sentido, vereador Venâncio, estou falando do vereador Venâncio porque nós apresentamos para a vereadora Poliana, é se criar uma premiação, alguma coisa aqui em Teresina, pode ser uma comenda, eu sei que aqui essa casa tem, o Prêmio Mulher Destaque, tem o prêmio para reconhecer jornalistas, Então, nossa sugestão é que se crie uma premiação, não sei se é comenda, como é que vai se chamar, para reconhecer empresas sediadas em Teresina e que têm ações afirmativas, não só para LGBT. Empresas que não pautam as suas contratações, olhando pelo olhar enviesado da discriminação, que tenham ações efetivas, no enfrentamento do racismo, da LGBTfobia, enfrentamento. Eu não vou falar da questão de gênero, porque já tem o selo Tereza Cristina, que a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres já implementou agora recentemente. Então, São Paulo já tem algo semelhante, vereador Venâncio. Vários municípios do Brasil já têm, uma premiação para empresas. E aí a Câmara poderia fazer anualmente, vamos dizer assim, uma sessão
Eu acho que a coisa mais exitosa que tem nessa casa, é o único momento que eu já vi os 29 vereadores presentes foi quando se foi fazer o Prêmio Mulher Destaque. Estavam os 29, aí eu acho que tem que ser nessa sistemática, porque é a questão da vaidade. Um indica, então ele vai querer estar lá para entregar o prêmio para a mulher que ele... Eu já fui agraciada com essa premiação por indicação da vereadora Graça Amorim, né, que eu sou muito grata. Então, eu acho que poderia criar algo assim. E cada vereador que quisesse, poderia fazer a indicação da empresa e marcar-se anualmente uma sessão, parece que com relação a jornalista, é dia 7 de abril, não sei, poderia se pensar uma data importante. Nós temos o 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, como é a empresa amiga da diversidade dos direitos humanos, como tem lá em São Paulo, poderia ser próximo do mês de dezembro, né? Essa é uma questão. Outra, eu acho que a gente tem que tirar do papel essas leis, que o vereador Venâncio já aprovou, que a vereadora Poliana, a questão da saúde integral da população LGBT, que é uma lei de autoria da vereadora Poliana. Quer dizer, elas estão lá, mas elas não têm efetividade. Teresina e o Piauí são capitais e um estado referência para o Brasil em termos de legislação. Não é? Nós não temos ainda muita coisa a copiar dos outros estados, porque, na verdade, dos outros municípios, porque eles vão beber na fonte aqui de Teresina. Não é? O que nós temos, acho que o desafio é da efetividade. A lei que tem um decreto que tem na administração municipal ainda do então, não é? Prefeito Elmano Ferrer, que reconhece o nome social de travestis e trans, que, quando estava vivo ainda, o prefeito Firmino Filho oficiou a todos os órgãos para que seja respeitado. Né? Então, a efetividade dessa lei. E a questão do próprio artigo 9º, que foi regulamentado através de uma lei da época vereadora Flora Isabel, que prevê sanções administrativas para empresas, que aí já é o revés, já é a penalização para empresas que insistirem em atos discriminatórios. Não é? Essa lei da deputada Flora também está esquecida, então a vereadora Flora está esquecida. Naquela época ainda tinha nem Sencasp, era Sêndicas, que era responsável por fazer a apuração dessas denúncias. Nós só tivemos um momento aqui em Teresina em que uma empresa foi denunciada, foi o Planeta Diário, não é, que proibiu que 2 lésbicas dançassem no Dia dos Namorados. Todos os casais que estavam naquela festa de namorados estavam dançando, não é? E quando as lésbicas foram dançar também, o casal de lésbicas, elas foram convidadas a se retirar. Então, naquele momento, nós acionamos, não é, esse estabelecimento que nem está mais funcionando, e foi através desta lei. Mas foi a única vez. Então, é preciso que a Câmara também se some a isso. Procure mecanismos, não é? Procure mecanismos para que esse canal de denúncia funcione. Nós vimos recentemente a imprensa noticiando que uma empresa se recusou a fazer o trabalho para um casamento, solenidade de casamento de 2 gays, de 2 lésbicas, melhor dizendo. Enfim, as discriminações são reiteradas e passam impunes. E a gente acredita que o maior alimento da violência é a impunidade. Não é? E são sanções administrativas, porque a gente não pode administrar na esfera, aplicar na esfera penal nesse caso, não é? Porque tem outra esfera. Então, são essas 2 questões que eu acho que, se a gente já colocasse em prática, já estaria bom. E, para a representante da Secretaria de Política para as Mulheres, eu espero que essa questão aqui em Teresina, porque parece que, às vezes, as polícias são pensadas só para as mulheres héteros e brancas, não é? Então, pensa que existem mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais. Não é? Obrigada. Pegando um gancho aqui da fala da Marinalva, nós protocolamos durante essa semana
a emenda que dispõe sobre a instituição do selo Teresina, Território Livre da LGBTfobia e da outras providências, que fica instituído no âmbito do município de Teresina o selo Teresina, Território Livre da LGBTfobia, a ser utilizado em estabelecimentos comerciais, instituições públicas, privadas e de uso coletivo, que manifestem o desejo de afirmar o posicionamento contrário às práticas discriminatórias e preconceituosas contra as cidadãs e cidadãos LGBTQIA+. Então, esse selo deverá conter obrigatoriamente a expressão Teresina, Território Livre da LGBTQIA+, fobia. Deve ir a plenário, né? E aí, durante a votação, a gente vai aguardar que seja aprovado. Gostaria de convidar o Eduardo de Lacerda Aguiar, que é presidente do Comitê Municipal de Enfrentamento à LGBTfobia da SENCASP, para fazer uso da palavra até 3 minutos. Bom dia. Vocês me ouvem? Sim? Bom dia a todos, a todas e a todes. A priori, eu queria me apresentar. Eu sou Eduardo Aguiar, sou enfermeiro, mestre em medicina tropical, doutorando em saúde pública. Sempre, desde os primórdios, pesquisei sobre população LGBTQIA+. Hoje pesquiso também LGBTQIA+, a população em específico, mas pesquiso também feminicídio e estratégias de prevenção e promoção para essa mulher, e essa mulher não é só uma mulher cisgênero, é uma mulher trans também, as travestis, inclusas dentro desse processo. E eu quero falar a respeito disso, saudar a mesa em nome dos nossos vereadores, Poliana Rocha e Venâncio, e falar para eles que é muito proveitoso esse momento de discussão, apesar de termos aqui uma plenária vazia, uma plenária que não tem tantas pessoas para representar esse processo, mas que estamos aqui sempre para esses processos. Falar que desde então, desde quando eu era sociedade civil, desde quando a minha representatividade era apenas da instância da sociedade civil, a gente se depara com situações como essas. A gente vai para discussões que são enfáticas, que são de processos de formação, processos de prevenção, promoção, reabilitação, mas é sempre assim, vazio. Mas a gente tem que resistir. Nós somos sempre resistência. Hoje, eu estou como secretário executivo da SENCASP, trabalho diretamente com os conselhos de direitos, conselhos tutelares, o processo de cidadania e o processo de políticas integradas em si, e a gente trabalha exatamente para o fortalecimento de política. Eu, como pesquisador, vivo eternas provocações, vivo eternas angústias. Por ser LGBT também, vivo essas angústias e hoje, graças a Deus, graças a um grande trabalho árduo, estamos aqui como poder público para tentar cada dia mais mitigar essa situação de vulnerabilidade que a população LGBTQIA+ se tem, né, de direito, né? Na verdade, não é um direito, na verdade, é uma situação de vulnerabilidade que Ricardo Aires, é um autor da saúde, ele fala sobre as diversas situações de vulnerabilidade, desde o processo ambiental, que é um processo que fala sobre os banheiros onde estamos, eles são acessíveis para a população LGBTQIA+. Eles estão nesse processo de acessibilidade, com o gênero neutro, com um processo só de banheiro social, que se você se identificar como homem ou como mulher, você pode entrar naquele processo, você pode entrar dentro daquele espaço. Então, a gente está falando aqui da diversidade de todos os processos. Eu sou pesquisador na área da saúde, mas as minhas provocações são provocações sociais. Mas eu sempre entendo desse processo de inter- e transsetorialidade. O que é inter- e transsetorialidade? É quando as políticas se conversam, é quando as políticas têm um caminho único, e esse alicerce, esse processo é um único objetivo, minimizar as situações de vulnerabilidade. E hoje, nessa audiência pública, nós temos como proposta minimizar a situação de vulnerabilidade da população LGBTQIA+. Hoje nós temos um nome para isso, que é o combate à LGBTfobia. Nós temos hoje o processo de criminalização da LGBTfobia, mas temos também hoje uma política de saúde densa. Se vocês têm interesse de fazer a leitura,
façam a leitura profunda da política de saúde voltada para a população LGBTQIA+, que vocês vão ver que todos os parâmetros nós estamos abraçados e circundados dentro desse processo, mas nós precisamos que as outras políticas também caminhem. Nós precisamos de políticas públicas em todos os eixos fundamentais das políticas públicas de direito. Nós não precisamos de uma política partidária, nós precisamos de uma política pública de direito para fortalecer e, cada dia mais, minimizar a situação de vulnerabilidade e violência em que vivenciamos. Meu muito obrigado e bom dia a todos. Gostaria de convidar a Érica Ruth, que é coordenadora da diversidade da Coordenadoria Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, para fazer o uso da palavra por até 3 minutos. Meu cordial bom dia a todos, todos, todas. Cumprimento a mesa em nome dos vereadores, Poliana, Venâncio, aos movimentos sociais, organizações da sociedade civil, no nome do representante do movimento estudantil secundarista. É interessante essa participação. Quero registrar neste cumprimento o cumprimento da nossa coordenadora geral de políticas para as mulheres do governo do estado, a Zenaide Lustosa, que nesse momento está no município de São Raimundo Nonato, na abertura do projeto formativo Vamos, de enfrentamento à violência contra as mulheres. E é neste sentido que quero fazer esta fala em termos de reafirmar a nossa colaboração, essa solidariedade conjunta de construirmos políticas públicas para atenuar essa desigualdade que é simbólica e que tem bases materiais de vivência cotidiana dentro da sociedade brasileira, em especial aqui no estado do Piauí, na cidade de Teresina. Quero falar sobre o projeto que nós temos, com o âmbito dos direitos humanos, com Maria Laura, Josiane, que nós inauguraremos agora o mês de junho, que nós chamamos a campanha Junho das Cores, que visamos atender formativamente, e nesse sentido quero concordar com o pesquisador que o conhecimento ele é um grande aliado no combate à violência e às desigualdades, porque precisamos informar acerca da lei, dos direitos e dos deveres, foco nos nossos deveres e defesa dos nossos direitos. Então, atingir, de fato, em termos de políticas públicas, como via a reivindicação da Marinalda, ação para enfrentarmos a violência, para combatermos o preconceito e a desigualdade simbólica pautada em gênero. Então, é nesse sentido que vamos fazer oficinas formativas, levando o Respeitar é Preciso e a colaboração também com a Patrulha Maria da Penha, em termos de alcançarmos a segurança pública, nesta abordagem em convivência com a população, em assegurar seus direitos, a assistência social, os profissionais da educação, que dentro da escola e das universidades, os estudantes aqui podem concordar com isso, que muitas vezes a instituição educacional se torna uma casa da violência, que não compreende o nome social, que não compreende a política de igualdade, os direitos de igualdade, dentro disso, o direito à diversidade. Tornarmos diferentes e únicos, e isso nos torna igualmente humanos. Então, atingirmos esse público em termos formativos e também dos profissionais da saúde, em termos de leads específicas com a população. Então, reitero aqui o nosso espírito de solidariedade do governo do estado, com a Prefeitura de Teresina, com todos os âmbitos do poder público e democrático da sociedade brasileira, para lutarmos e enfrentarmos a violência, a desigualdade, todas as suas formas e discursos em formas de piadas, de imagem e de omissões, aqui acatando a reivindicação das inúmeras falas, da não presença, do silêncio, desde os nossos representantes do Legislativo até a não efetivação de ações por parte dos governos, que legitimam a desigualdade se omitindo na sua prática e no seu compromisso. Então, meu cordial bom dia. Espero que nós possamos tirar daqui pautas e ações efetivas de enfrentamento, de combate e de conscientização. O nosso abraço, muito obrigada.
Agradeço a fala da Érica, Ruth. E tempo que concedo a palavra para a Conceição de Maria Souza, que é diretora de Direitos Humanos da SASC, por até 3 minutos. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Vou começar um pouco saudando a mesa, na pessoa da vereadora Poliana Rocha, do vereador companheiro Venâncio Cardoso, pela proposição. Realmente, a provocação que a Maria Laura fez no início, ela é real. Eu tive experiência por 9 anos de assessoria parlamentar, tanto no nível da Câmara como também da Assembleia, e geralmente, quando se fazia discussões desses níveis, discutia a questão da LGBTfobia, do racismo, machismo, o cenário era mais ou menos igual a esse aqui. A ausência quase que completa dos parlamentares. Parece que é um tema que dói, né? Um pouco nas pessoas. Então, assim, eu queria também saudar aqui as representações dos movimentos sociais aqui presentes neste recinto, mesmo com pouca quantidade de pessoas, mas com certeza o que a gente tem como intento é que saiam daqui propostas concretas de ação no combate e no enfrentamento à LGBTfobia. Então, este dia de 17 de maio é um dia assim, que marca, uma data simbólica que marca a luta de resistência da população LGBT no mundo. É um dia de resistência e de luta. Também é um dia que a gente pode ter como uma data de celebrar, apesar das adversidades, tudo que se conquistou, com muita luta, com muita bravura. Eu costumo dizer nas minhas falas que, para mim, hoje, o movimento LGBT, talvez é que mais sintetiza essa necessidade de transformação da sociedade. Porque, de fato, é um grupo que tem sofrido efetivamente a ausência de políticas, que tem sofrido com insultos, com violência, e violência das mais diversas formas, a violência física, a violência simbólica, a falta de acesso aos serviços públicos. E a gente fala aqui enquanto também gestora pública, e reconhecer que existe, de fato, essa lacuna, mesmo estando numa superintendência que trata especificamente também dessa questão da LGBTfobia, nós temos lá, inclusive, equipamentos que tratam dessa questão, temos aqui a Laura, que faz parte. Desde 2015, a gente tem feito esse acompanhamento, antes como diretora de Direitos Humanos, e agora também, enquanto diretora, porque hoje tem uma superintendente, a política de enfrentamento à LGBTfobia está dentro de uma estrutura de governo, que é a Secretaria de Assistência Social, a SASC, e dentro da SASC tem a superintendência que trata dessa questão. Mas, mesmo reconhecendo muitas conquistas feitas, ainda se precisa fazer muita coisa na defesa, da garantia da cidadania LGBT. E eu queria aqui, nesse momento, lembrar de uma pessoa que foi assassinada, inclusive devido à violência cometida, a violência LGBTfóbica, que foi a travesti Maquele Castro, que foi uma pessoa que sofreu, chegou até a ser morta, assassinada, devido à sua condição de mulher trans. Essas são experiências que não são experiências boas, e nós, enquanto cidadãs, cidadãos, nós, enquanto gestores, temos que cada vez mais avançar nas políticas de defesa dessa população. Da mesma forma também que devemos avançar nas políticas de defesa, de combate ao racismo, de combate ao machismo, que são práticas que não podemos mais aceitar nesses tempos que vivemos. O direito à vida acima de tudo, o direito de ser o que quero ser, ou o direito de ser o que nós queremos ser, tem que ser valorizado. Eu aproveito aqui também dizer que sou entusiasta desse movimento. Inclusive, o ano passado, defendi uma dissertação de mestrado, onde o tema é justamente as políticas públicas voltadas para a população LGBT,
tendo como recorte a população travesti e transexuais. Eu consegui ver que, em nível de governo, há vários equipamentos, não falei, mas que precisa se avançar, né? Porque também não adianta só criar os equipamentos e não dar condição para que as travestis possam estudar, possam ter acesso à saúde de forma mais rápida e célere, possam também ter trabalho. Porque esses são espaços, infelizmente, espaços que também discriminam, e talvez mais do que outros espaços. Então, é nesse sentido que eu faço aqui a minha fala, desejando que este movimento continue firme. Porque, como eu disse, é através da insubordinação que vem as transformações da sociedade. Então, vamos nos submeter. Vamos não submeter jamais a qualquer tipo de violência ou de preconceito ou discriminação. Então, parabéns a todas. Hoje, nesse dia 17, o dia de luta em defesa da população LGBT. Muito obrigada. Gostaria de registrar a presença do senhor Maico Silva, que é presidente da Fundação Alferraz. Seja bem-vindo, Maico. Há tempo que convido a Gabriela Oliveira Rodrigues, secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, para fazer o uso da palavra por até 3 minutos. Bom dia. Quero saudar todos os presentes, agradecer à vereadora Poliana Rocha e o vereador Venâncio pela proposição dessa audiência pública. Agradecer também os movimentos sociais que estão aqui presentes e reforçar, né, a minha insatisfação também com a ausência, né, dos parlamentares. Normalmente, quando há audiências públicas também com foco, né, para mulheres, o cenário é o mesmo, né? Parece que quando falamos de minorias é um tema que parece ser apenas de interesse dessas minorias e, por isso, minorias de direitos e que são maiorias populacionais muitas vezes, né? Então, reforço também essa insatisfação, mas agradeço e fico satisfeita por estar aqui presente nesse momento, em alusão ao 17 Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, que é um dia de reflexões em que podemos perceber diversos avanços, mas também diversas lutas que ainda precisam, né, ocorrer para que consigamos, não todos os dias, lembrarmos do que ainda precisa ser feito e do que precisa ser mudado. Enquanto secretária, né, representando a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, nós entendemos, né, essa necessidade de olharmos para as mulheres enquanto suas multiplicidades e suas individualidades, considerando cor, etnia, classe social, identidade de gênero, orientação sexual. Nesse sentido, quando nós falamos dos nossos serviços também, nós temos o nosso serviço Florescer, que atende mulheres em situação de vulnerabilidade social. E quando nós interconectamos vulnerabilidade social a partir de classe, de raça, né, e de gênero, nós podemos visualizar quais são a maioria dessas mulheres que são atendidas pelos nossos serviços. Nós buscamos sempre o compromisso de reforçar dentro da Secretaria informatização, capacitação nos nossos profissionais também, no Centro de Referência Esperança Garcia, que atende mulheres em situação de violência, para que nenhuma mulher, independente de orientação sexual ou identidade de gênero, seja desrespeitada quando chegarem aos nossos serviços. Reforçamos, né, a Lei Maria da Penha, um avanço, uma conquista, que apesar de mulheres trans e travestis serem mulheres, agora tem esse destaque de identidade de gênero, né? E nós reforçamos dentro do Centro de Referência Esperança Garcia essa atenção e esse cuidado especial, para estarmos sempre
capacitando e buscando informar também os nossos profissionais. Estamos sempre abertos ao diálogo com esses grupos e reiteramos também o nosso prêmio Tereza Cristina, como já foi citado aqui. Dentro do nosso prêmio nós temos uma cláusula que busca reforçar justamente esse olhar por parte das empresas que serão premiadas, essas empresas em que elas buscam promover igualdade de gênero no que concerne a acesso das mulheres em situação de poder, acesso salarial também, igualdade salarial, e que elas levem em consideração a contratação de mulheres negras, mulheres transexuais, mulheres travestis, porque também entendemos que a capacitação ela não vai ser efetiva se não houver também acesso ao mercado de trabalho, né? Para que essas vulnerabilidades elas sejam diminuídas também e sanadas, na verdade, que sejam sanadas essas violências também. Então, nós reforçamos, sensibilizamos, inclusive, os parlamentares no sentido de emendas parlamentares que sejam destinadas à Secretaria da Mulher, para que possamos cada vez mais focar, né, nesses diversos particularidades que envolvem as mulheres através de políticas públicas. Ano passado não recebemos nenhuma emenda parlamentar, então foco aqui nessa sensibilização, visto os nossos recursos limitados também, enquanto Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres. E reforço aqui que estamos abertos, né, à troca e proposição dos movimentos e que sempre podem nos procurar, estaremos abertos também a ver em que sentido nós podemos, né, melhorar a nossa atuação enquanto secretaria. Agradeço a fala da Gabriela, ao tempo que convido a Josefa Petit, vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual, OAB Piauí, para fazer uso da palavra por até 3 minutos. Bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. Não estou no melhor momento da minha voz, mas eu acho que está conseguindo ser entendido. Eu sou vice-presidente da comissão e, para a gente, é muito importante participar desses eventos, porque a comissão ela tem um caráter de consultoria jurídica e também um caráter pedagógico. Então, a gente foca muito nessa questão de educar a respeito da pauta LGBTQI como forma de melhorar essa situação, tanto na nossa própria categoria, entre os advogados, como também na população em geral. A gente está com um projeto agora de ir até as escolas e universidades para tratar dessa questão de explicar os termos, explicar as diferenças entre identidade de gênero, orientação sexual, porque a gente vem percebendo que, mesmo entre a nossa classe, entre os advogados, não existe uma compreensão do que está sendo discutido. E, muitas vezes, essa falta de compreensão dificulta o próprio pensamento em soluções. A respeito também da questão de políticas públicas, que foi muito comentado aqui, eu também realizei um mestrado e minha dissertação era em vitimização e segurança da população LGBT aqui em Teresina, onde eu entrevistei algumas pessoas. A pesquisa teve poucos integrantes no quesito de população trans, mas tivemos alguns. E o que a gente pôde perceber com essa pesquisa é que também existe uma grande falta em relação à questão da polícia aqui em Teresina. Os entrevistados demonstraram medo de retratar os crimes à polícia e tinham medo, inclusive, da revitimização. Eles falavam muito isso, que eles já tinham passado por uma situação de dificuldade e que chegar até a polícia e falar sobre isso de novo e correr o risco de ser revitimizado por policiais que eles consideram não estar preparados para tratar dessas questões. Então, eu acho que é um ponto também muito importante, não só a criação de políticas públicas efetivas, mas a questão
de conscientizar, de ensinar os nossos profissionais, os nossos policiais, de como lidar com essas situações. Então, a gente da comissão se disponibiliza para fazer também esse trabalho junto com a população, junto com os senadores, com os vereadores, com quem estiver disponível, de educação, de propostas, de seminários, do que for necessário, para tentar ajudar essa parte da conscientização e educação, que a gente considera ser muito importante. E também a respeito da visibilidade das questões, a gente nota que falta um pouco de visibilidade positiva, né? Porque também os entrevistados da minha pesquisa, eles tinham um pouco de medo, em certos momentos, a serem associados à população LGBT. Diziam sempre que preferiam ir para ambientes que eles já consideravam do grupo, da população, por se sentiam mais seguros, que tinham medo de andar sozinho na rua, alguma coisa assim. Então, uma visibilidade positiva, como essa audiência, como a questão também do Instagram, querendo ou não, é muito forte hoje na população, porque, às vezes, o que eu via nas entrevistas era que eles sequer sabiam das políticas públicas que já existiam para tratar das questões dele. Então, eu acho que nós, como pessoas envolvidas nessa questão, que estamos de frente com as políticas públicas, temos que também nos esforçar mais para levar ela para o público em geral. Então, queria agradecer pela participação. Obrigada. Agradeço a fala da Josefa, ao tempo que solicito e convido o Dejan Moreira, que é ouvidor-geral externo da Ouvidoria Externa da Defensoria Pública do Estado do Piauí, para fazer o uso da palavra por até 3 minutos. Senhora vereadora Poliana Rocha, presidente desta audiência pública, cumprimento o vereador José Venâncio, e cumprimento também a mesa, querida Maria Laura, Lady Laura, minha querida Marinalva Santana, e aproveito essa feliz oportunidade de parabenizar o Grupo Matizes, eu peço uma salva de palmas, né? 20 anos fazendo e transformando história, não só em Teresina, mas para todo o Brasil. Em nome dela e da minha querida Seis, gerência de direitos humanos da SASC, eu cumprimento a mesa. Cumprimento também senhores servidores aqui da Câmara Municipal, especialmente nosso querido Melo e o Rômulo. Aqui presente, cumprimento também com muita alegria meu querido Puti, minha querida doutora Ana Maria, da Fundação de Saúde. Ontem nós estávamos nas ruas, na Frei Serafim, na Pinel, fazendo o debate, o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, né, nossos meninos, nossas meninas, que têm seus corpos violados, explorados. Ontem, 18 de maio, foi o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra crianças e adolescentes. Cumprimentar a nossa querida Aldaci e a conselheira tutelar Socorro Arraes. A todas, todos e todos, dizer que a Defensoria Pública, que hoje também é uma data especial para a Defensoria Pública, que hoje é o dia da defensora, dia do defensor, e em nome, não é, cumprimentando o nosso defensor-geral, doutor Elisaldo Marques dos Reis, a nossa subdefensora-geral, doutora Carla Iasca, eu parabenizo, né, cada defensora, cada defensor, né, que faz da sua missão institucional promover, lutar, garantir direitos humanos. Em relação à nossa população LGBTQIA+, a Defensoria Pública do Estado do Piauí tem esse compromisso. Nós temos o projeto Meu Nome e Meu Orgulho, da eminente defensora pública, doutora Patrícia Monte, né, idealizado, coordenado por ela, e que, inclusive, concorreu ao prêmio Inovare, né? Segunda-feira mesmo, né, Laura, a Defensoria Pública, juntamente com as meninas, realizaram
um evento da importância, né, da retificação do nome e de gênero. As ouvidorias, né, a ouvidoria da Defensoria Pública, ela é externa, ou seja, o ouvidor não faz parte dos quadros da instituição, não é defensor e nem servidor, né? E dentro onde reúne esses ouvidores é o Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas do Brasil. E nós, né, temos a alegria de ter a primeira mulher trans ouvidora geral da Defensoria Pública no Paraná. E eu peço a oportunidade aqui para me colocar um áudio que ela gravou, uma mensagem aqui para todos nós, todas e todos nós. Só um minuto. Eu sou a Carol, sou ouvidora aqui da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Quero parabenizar aí a todos pelo debate, cumprimentar aqui meu amigo Dijan e dizer a vocês da importância de se discutir isso e também do porquê a gente precisou ter um dia específico para esse debate, para essa lembrança, porque, sim, somos vítimas de uma sociedade que não nos reconhece, não nos aceita e não nos enxerga enquanto pertencentes à sociedade, né? Muito importante, como disse e repito sempre, muito importante a gente se atentar à palavra do respeito, porque é a base de tudo para qualquer sociedade, né? Vivemos em uma sociedade que precisa entender que somos diferentes, somos diversos e somos plurais, e que essa pluralidade precisa ser compreendida e respeitada acima de tudo. Aqui, eu, enquanto uma mulher trans, não estou aqui pedindo privilégios, regalias, tampouco ser vista como alguém que necessita de um cuidado especial, mas sim quero apenas ter o meu direito de ser e viver como eu quero viver e como eu quero me apresentar. Então, fica esse o recado aí, que a gente prime pelo respeito. Você pode até não gostar, pode não aceitar, pode não querer compartilhar os espaços, vivenciar, mas sim, você tem a obrigação de respeitar, porque o respeito é a base de tudo. Então, muito obrigado, tenham todos um bom dia e um bom evento aí para vocês. Então, essas são as palavras da nossa querida amiga, ouvidora geral da Defensoria Pública do Paraná e nossa coordenadora, né, Carol Nascimento. Então, eu encerro falando isso, né? Respeito. Né? Temos que respeitar e garantir os direitos. Não se trata de privilégio. Então, pode contar com a Defensoria Pública do Estado do Piauí. Ano passado, pelo ocasião do dia 28 de junho, Dia Mundial e aqui estadual do Orgulho LGBTQIA+, nós realizamos um seminário, foi virtual, o direito de ser e existir. E é isso que a gente tem que reafirmar aqui, pelo direito de ser e existir. Conte com a Defensoria Pública e, mais uma vez, parabenizar as senhoras defensoras, senhores defensores públicos, pelo dia de hoje, né? E parabenizar também a senhora vereadora Poliana Rocha, senhor vereador José Venâncio, como ele falou, meu repertório de vida, né? Temos aí cerca de 17, 18 anos, trabalhei, comecei como mirim aqui na Câmara Municipal, com a sua mãe, Flora Isabel, e por toda essa razão é impossível não tê-la, né, Flora Isabel, no meu repertório de vida, e também o respeito, né, a todas, a todos e todes. E era essas nossas palavras. Obrigado. Poliana. Alô? Tem outra pauta que eu estou tratando muito forte aqui no meu mandato, que é a questão do esporte. E esse final de semana vai acontecer um congresso de turismo esportivo aqui em Teresina, que vai acontecer amanhã, sábado e domingo. Eu acabei de receber uma ligação da prefeitura e se eu não for lá agora resolver um empecilhozinho, vai acabar comprometendo. Então eu queria pedir aqui
a compreensão que eu não vou conseguir ficar até o final da audiência pública, mas eu já saio daqui com a missão, junto com a vereadora, como encaminhamento, da gente aprovar esse selo de reconhecimento das empresas que são contra qualquer tipo de preconceito, e também dizer que a Câmara tem a possibilidade de aprovar notas de repúdio, Marinalva. Então, quando tiver alguma empresa, algum estabelecimento que comprovadamente fira o artigo 9º da Lei Orgânica do Município, você provoca a Câmara, que a gente pode estar também fazendo nosso papel. Então, aqui eu queria pedir desculpa, não sou mal educado de estar saindo no meio das programações, mas que se eu não for, eu vou ter esse prejuízo. Então, permitem que eu saia? Pois, muito obrigado. Obrigada, vereador Venâncio. Dos representes lá na prefeitura. Boa ideia. Até logo. Gostaria de convidar a Antônia Natália Rocha, assessora jurídica do Centro de Referência da Mulher Esperança Garcia, para fazer o uso da palavra por até 3 minutos. Bom dia a todos, a todas e a todes. Me chamo Natália Matos, sou assessora jurídica lá do Centro de Referência da Mulher, Esperança Garcia. Estou aqui representando a coordenadora Roberta Mara e também a secretaria aqui, compartilhando esse momento com a secretária. E eu venho aqui falar sobre a importância lá do nosso atendimento, que nós temos essa pluralidade e esse cuidado de fazer um atendimento transversal, atingindo mulheres, né, trans, mulheres cis, mulheres de diversas orientações sexuais, mulheres de vulnerabilidade social, mulheres pretas também. Então, lá, até cheguei a compartilhar aqui com a Maria Laura uma situação de que a gente tem uma necessidade de aprimorar políticas públicas para atender essa cota específica de mulheres trans, né? Então, a gente teve uma situação peculiar no atendimento de uma mulher trans que sofreu violência e foi atendida pelo Centro de Referência. E ela estava vivenciando uma situação de dependência de drogas, de álcool, né? E foi despejada de casa, estava nessa situação sem moradia, foi abrigada pelo albergue, pela Casa do Caminho. E, diante das articulações da assistente social, a gente foi verificar uma comunidade terapêutica e ela relatou que não gostaria de retornar porque ela já tinha passado por uma de cunho religioso, que foi até ferida lá a identidade de gênero pela qual ela se identificava. Ou seja, quando ela foi recolhida nessa casa essa casa terapêutica, ela tinha toda, né, a aparência feminina. Chegando lá, ela teve o corte de cabelo, né, desfeito. Então, foi feito um corte de cabelo masculino. Então, desfeita a própria identidade que ela se reconhece. E, diante disso, ela criou essa resistência ao tratamento, né? Então, ela está nessa situação de vulnerabilidade. Diante disso, a gente foi procurar, né, fazer uma articulação, enquanto assistente social, no caso, minha colega de trabalho, com outras casas terapêuticas que atendem mulheres, e houve também essa resistência de receber essa mulher trans, né, em uma comunidade terapêutica feminina. E aí, compartilhando com a Maria Laura, ela tem essa ciência, né, que há essa resistência. E acredito, ela mencionou o nome de uma comunidade terapêutica, Casa do Oleiro, né, Maria Laura? Casa do Oleiro, que tem essa possibilidade. Só que é uma casa terapêutica masculina, mas que tem essa permissão de atender mulheres trans, respeitando essa identidade. Então, a gente ainda enfrenta essa dificuldade de proporcionar mecanismos para equivaler o acesso dessas mulheres, dentre as diversidades que elas apresentem, a ter acesso aos seus direitos. Então, a gente tem, né, uma premissa, né, enquanto jurista, de que igualdade é diferente de equidade. Enquanto igualdade, a gente busca aqui proporcionar mecanismos para que pessoas de diversas vulnerabilidades tenham elas sanadas, né, na medida de suas necessidades, para que alcance aquele direito objetivado de forma igual. Então, nem sempre uma pessoa, em sua situação comum, um homem médio, uma mulher média em situação geral, tem acesso a, digamos, um direito comum
um passo e outras pessoas precisam ser acompanhadas, precisam ter, digamos, um elevador para alcançar aquele mesmo direito que a outra pessoa tira uma facilidade bem maior de tê-lo, de ter acesso a ele. Então, a gente precisa realmente ter esses mecanismos de possibilitar o acesso dessas pessoas, né, digamos, a casa terapêutica, uma casa-abrigo proporcionada para essas mulheres em situação de desabrigamento, desabrigo, né, que se enquadrem nessa situação de LGBT. Então, nós temos a casa-abrigo para a mulher viva, né, a casa-abrigo para mulheres em situação de violência, mas que acredito que ela não tenha também essa abertura de receber mulheres transexuais ou trans, né? Então, a gente tem também esse empecilho, caso a gente se depare com uma demanda de mesma semelhança, ainda não aconteceu, né, durante a minha estadia no centro de referência, de uma situação de uma mulher trans necessitar de um abrigamento. Mas, caso aconteça, a gente gostaria de já se antecipar e promover, trazer aqui essa pauta para estudo, para análise de uma propositura de uma casa, né, ou também de uma casa de abrigamento para tratamento a dependentes químicos e álcool que atenda a esse público específico. É isso. Obrigada. Bom dia. Gostaria de agradecer a presença do Carlos André, que é presidente do Conselho Municipal de Direitos da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais de Teresina. Há tempo que convido o Pedro Vitor, que é vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, para fazer o uso da palavra por até 3 minutos. Bom dia a todas, todos e todos aqui presentes. Eu quero começar a minha fala saudando, parabenizando e agradecendo a vereadora Poliana Rocha por provocar, né, esse momento que é de extrema importância para a nossa população, eu, enquanto um corpo LGBTQIA+, né, e tantas outras como Maria Laura dos Reis, que é uma referência a nível estadual, enfim. E hoje eu venho falar como diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que é a maior entidade estudantil da América Latina. Hoje nós somos responsáveis por cerca de 40 milhões de estudantes brasileiros e nós estamos presentes dentro das salas de aulas, dentro dos extremos desse país, né? Então, assim, a gente enfrenta uma guerra, uma batalha muito grande dentro das escolas ao falar de corpos e de corpos LGBTQIA+, e como a camarada que falou também, esse espaço, muitas das vezes, acaba sendo um espaço de agressão, um espaço que aquele estudante ou aquela estudante não quer voltar, né? Então, assim, é muito preocupante. A gente tem hoje um recorde de evasão escolar e uma das principais causas é a LGBTfobia dentro de sala de aula, assim como eu passei no início da minha vida estudantil, assim como eu acompanho outros e outras passando dentro das salas de aulas. Então, assim, é muito preocupante. A gente precisa de uma força-tarefa, a gente precisa de uma ação, né? Já tem, mas a gente precisa de mais. A gente precisa garantir um ensino público de qualidade, uma escola que agregue, que acolha todo mundo, né? Para a gente poder, aí sim, caminhar com a educação e fazer da educação a base desse país e a base de uma sociedade que a gente sabe que ainda não é, né? A gente hoje tem a lei do Grêmio Livre, mas mesmo com essa lei, a gente ainda existe, né? A gente ainda encontra uma barreira dentro dessas escolas, né? De autonomia e de visibilidade mesmo desses grêmios estudantis, porque mesmo formados, né, ainda tem núcleos gestores, ainda tem professores, ainda tem uma equipe que não acolhe, que não escuta e que não dá voz a esses estudantes, né? Então, assim, é muito preocupante. E a gente trabalha aí, nós, enquanto entidade estudantis, dentro das salas de aulas para fazer esse combate à LGBTfobia. Eu acredito que algo que possa ser encaminhado também é uma formação, né, a esses gestores, a esses professores, de entender a sigla, de entender o acolhimento a essa população, a nossos corpos e a nossas corpas, né, a nos entenderem melhor, enfim, toda a alusão e a base histórica, né, porque, como a gente sempre disse, se a gente chegou aqui, hoje a gente está debatendo, se a gente tem escola, é porque alguém precisou lutar lá atrás por isso, e também o combate à LGBTfobia vem dessa alusão histórica, né, então, assim,
Inclusive, quero deixar também a minha indignação, a minha revolta aos parlamentares dessa Casa Municipal, né, de não estarem aqui presentes. Isso reforça, como já foi falado aqui, que a pauta LGBTQIA+, que o combate à LGBTfobia, inclusive no âmbito educacional, ele é deixado de escanteio, né? Precisa uma das nossas morrerem, serem agredidas, assediadas, estrupadas, muitas vezes também dentro do ambiente escolar, para aí sim vir uma mobilização atrás de mídia ou atrás de uma repercussão negativa em cima da nossa causa, em cima dos nossos corpos, das nossas corpas e da nossa bandeira. Então, é preciso ter uma medida que nos assegure dentro das nossas escolas, dentro das nossas universidades e que, de fato, nos proteja, nos acolham e nos entendam. É isso que a gente pede, né, tanto a nível municipal quanto a nível estadual, para que a gente tenha uma população LGBTQIA+, organizada, forte e aguerrida dentro da sala de aula, porque a gente sabe que cada aluno e cada aluna fora da sala de aula, o país só tende a perder, e a gente está vendo isso, né, no atual momento que esse país se encontra. Então, a gente precisa reconstruir esse país dentro da sala de aula, com escolas abertas e com a população LGBTQIA+, dentro da sala de aula. É isso, muito obrigado pelo espaço, e eu espero que a gente possa construir aí um próximo período de combate à LGBTfobia, principalmente no âmbito educacional. Agradecer a fala do Pedro Vitor, foi bastante pertinente, assim como todas as que antecederam, e convidar o Carlos André, presidente do Conselho Municipal de Direitos da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais de Teresina, para fazer o uso da palavra por até 3 minutos. Bom dia a todos, a todas e todos, né? Queria agradecer o convite e saudar a mesa em nome da nossa vereadora Poliana Rocha, né? Em nome da nossa querida Marinalva Santana, que é uma das grandes guerreiras, já vem de muito tempo nesse movimento, em nome da Maria Laura dos Reis, tenho aqui o nosso querido Dejan Moreira também, enfim, e saudar os demais. Pedir desculpa, porque ontem foi o dia 18 de maio e a gente estava hoje fazendo o balanço das operações que fizemos junto com a Polícia Rodoviária Federal. Então, acabou que me atrasou um pouco por estar aqui. Mas não poderia deixar de participar dessa audiência tão valorosa, né, a qual a gente tem, sim, que lutar por políticas públicas voltadas para a população LGBTQIA+. Hoje eu estou como presidente do Conselho Municipal LGBT, estou também como gerente de direitos humanos da Prefeitura Municipal de Teresina, e aqui a gente observou, né, na fala do Pedro Vitor, onde ele fala que devemos ter capacitação para os nossos gestores, capacitação para as pessoas que atendem essa população, né? E graças a Deus, com a emenda da nossa querida vereadora Poliana Rocha, nós iremos sim fazer essa capacitação. A partir do mês que vem, já começaremos uma rodada de capacitação para todos os servidores da rede municipal, para aqueles que se sentem interessados participarem, né? Então, é um avanço para a gente, como já temos vários avanços dentro dessa gestão, né? Temos vereadores como a vereadora Poliana Rocha, que tem esse comprometimento aqui dentro dessa Casa Legislativa, né, de apoiar, de incentivar com que a gente possa fazer essas políticas públicas voltadas para a população LGBTQIA+. Né? Vale se ressaltar que a gente precisa ainda mais discutir, trabalhar e incentivar, né? Incentivar a questão do trabalho, né, para a nossa população LGBTQIA+. Isso é o marco inicial. Nós precisamos ter geração de emprego e renda para a população, né? E é isso que eu venho batendo nessa tecla todo dia. Precisamos de emprego, precisamos de educação, para que esse povo sinta-se um pouco mais acolhido. Porque, realmente, meu querido amigo Dejan, é muito difícil você ver numa sociedade a qual só lhe discrimina. A você ver os governos a qual pensa, no período eleitoral, de tirar uma foto com você, de estender sua bandeira, de dizer que essa luta é dele, nos 45 dias de campanha. E, quando eleito, esquecer que nós temos 362 dias a mais para trabalhar para essa população.
Então, nós, quanto gerentes, estamos fazendo esse trabalho, atuando, e contamos com a colaboração de todos, né, para que procure o Conselho Municipal LGBT, procure a Gerência de Direitos Humanos, né. A gente tem uma luta, que foi a luta, inclusive, do Matiz com relação ao Disque Cidadania, né. Reativamos esse Disque Cidadania, porque, antigamente, esse Disque ele foi incorporado à Guarda Municipal, né? Então, era uma situação que, às vezes, a pessoa tinha um medo de denunciar pelo fato de estar incorporada à Guarda, uma questão repreensiva, e hoje nós conseguimos voltar ao nosso Disque Cidadania novamente, né? Estamos fazendo uma rodada de conversa com os nossos setores dentro da Sencas, para que eles entendam como funciona o Disque Cidadania, para que eles possam dar fluidez às denúncias que vêm chegando, porque eles possam saber para onde encaminhar, que isso é importante, né? E a gente tem o compromisso também de fazer a divulgação do DISC, como há um pedido do Conselho Municipal, do Conselho Municipal do Direitos da População LGBTQIA+. Então, é isso aí, eu quero agradecer a presença de todos e dizer que a Gerência de Direitos Humanos, o Conselho Municipal LGBTQIA+, está à disposição para qualquer um de todos vocês. Obrigado e até mais. Gostaria de agradecer a fala do Carlos André. Gostaria de saber se tem alguém que queira mais fazer o uso da palavra. E dizer para vocês também que eu fico triste. Dizer para vocês que também me entristece a ausência dos demais vereadores. Acredito, sim, que se tivéssemos o empenho dos 29, seria uma pressão muito maior, né, para fazer valer realmente os direitos dessa população. Como eu falei, a audiência pública, e como muito bem o vereador Venâncio explicou, ela gera uma série de encaminhamentos. Na verdade, a gente, uma forma aqui deste poder legislativo, criar uma pressão, né, sobre essas secretarias, sobre a própria prefeitura, para que haja uma articulação que faça valer esses direitos a quais essa população tem bastante necessidade. Como havia ressaltado da fala da Marinalva, né, a criação do selo, nós vamos lutar aqui nesta casa, vou me empenhar para que seja aprovado este selo, para que passe pelas comissões, para que seja votado aqui no plenário. A questão da presença dos demais vereadores não foi por falta de convite. Aqui na sessão de terça-feira eu reforcei o convite, falei que seria necessário, o André estava até que presente no plenário. O André presenciou o convite aos 29 vereadores que estavam presentes. Então, como muito bem o Venâncio falou, né, essas discussões elas geram uma série de encaminhamentos, né, de ideias a serem levadas para a frente. Porque isso aqui não pode ser apenas batida de lata. A gente precisa realmente peregrinar dentro dessas secretarias, dentro da própria prefeitura, aqui dentro da Câmara Municipal, provocando que seja dado os encaminhamentos necessários e que sejam trazidos as resolutividades. Então, a criação do selo já foi protocolado. Também a questão que a Marinalva falou sobre os mecanismos para que as denúncias realmente funcionem, né? Nós vamos buscar esses mecanismos através da Sencasp, através das secretarias envolvidas. Vale muito também ressaltar a fala do Pedro Vitor, que é em relação ao abrigo casa, né, para essas pessoas dependentes químicas também, a questão do ensino público inclusivo, né, a capacitação para os gestores, que também o André falou. Então,
a importância desse tipo de audiência pública é justamente, né, para a gente jogar uma luz nesse tema que é de extrema urgência a ser tratado nesta casa. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos, a todas e a todos pela audiência pública de hoje. Então, declaro encerrada esta audiência, a tempo que convido, né, vocês a fazer um lanche aqui no Salão Nobre. Muito obrigada.